Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Estamos recebendo aqui com muito carinho e orgulho mais uma palestra do professor Dr. Carlos Hoffman Sampaio. O Sampaio possui graduação em Engenharia de Minas pela URGS, mestrado em Tecnologia Mineral pelo PPGEM, também da URGS, e doutorado em Processamento Mineral pela RWTH Aachen, na Alemanha. Entre 87 e 2018, foi professor titular da URGS e, desde 2018, é professor do Departamento de Engenharia Mineira, Industrial e TIC da Universitat Politécnica de Catalunha, Barcelona Tech. Sampaio, além de ser um ícone, um expoente do processamento mineral brasileiro, atuando aí em diversos momentos junto à CAPES, junto aos programas de pós-graduação, é autor de livros do processamento mineral, artigos, orientador de dissertações, teses. Então, a contribuição do Sampaio para essa área é inestimável. Sampaio, nos orgulha muito, nos traz muita felicidade de tê-lo aqui novamente falando conosco. Amigo, fica à vontade e, novamente, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Né? Eu que agradeço pelo convite e fico lisonjeado pelas palavras que foram ditas. Bom, novamente, um grande prazer estar aqui, poder divulgar um pouco de processamento de mineral, que é uma área que eu gosto muito, né? E atuo já há bastante tempo nessa área. Hoje a gente, na palestra anterior, a gente falou sobre IGIC, e hoje vamos falar sobre um outro assunto que é bastante importante, porque é bastante, hoje é meio moda, que é o beneficiamento com concentração intensiva. Seria um beneficiamento gravimétrico de finos ou ultrafinos. Nós vamos ver por que botei e ou ultrafinos, porque tem uma confusão muito grande em termos de granulometria, o que é o fino e o que é o ultrafino. Vai falar basicamente 4 equipamentos que são utilizados no mundo inteiro, que é o concentrador Nelson, concentrador Falcon. Esses dois foram desenvolvidos inicialmente para ouro, mas hoje estão em muitas áreas diferentes, e metálico sempre, né? Gigas centrífugos, são gigas bastante utilizados, e o MGS, o Multi-Gravity Separator, que é um equipamento que se utiliza um pouco menos, mas tem uma importância bastante grande também. Bom, só fazendo uma pequena introdução, a concentração gravimétrica foi o primeiro processo a ser utilizado no mundo, com as antigas calhas que se utilizava há muitos séculos, e o primeiro registro aconteceu no Egito. E para separar diferentes rochas, né, com cores diferentes, minerais diferentes, né, eles utilizavam nos mosaicos. A primeira publicação científica foi feita por um alemão, o Agrícola, né, no derre metálico, o famoso derre metálico. E hoje em dia se tem equipamentos bastante sofisticados. Naquela época, claro, equipamentos eram bastante simples, tinham uma eficiência bastante baixa, tinham uma série de limitações. E hoje em dia existem equipamentos bastante modernos que conseguem fazer uma concentração, uma separação por tipo de mineral com tamanho de 10 microns. Portanto, são equipamentos bastante interessantes que se pode utilizar na área de separação e concentração. Bom, essa é uma distribuição de tamanho e os equipamentos mais, digamos, os mais que trabalham com rochas maiores ou com minerais maiores são os vasos de meios densos, o gig de ORM, que não está aqui, o material um pouco mais fino, os ciclones de meio denso, o gig de meio denso, etc. Bom, aqui nós entramos numa área que tem uma certa confusão. E quando se trabalha com a parte mais grossa para tratamento de minerais acima de 0,1 e abaixo de 0,1 flotação, se costuma chamar de finos entre 2 e 0,1. E muitas vezes se chama de ultrafinos a parte de flotação. O pessoal que trabalha em flotação chama de finos, abaixo de 0,1. Bom, a nomenclatura não interessa muito. O importante é que esses equipamentos que nós vimos e vamos ver, Giga centrífugo, MGS, Nelson e Falcon, trabalham exatamente numa mesma área de atuação, numa mesma faixa granulométrica que a flotação. Não necessariamente eles concorrem, algumas vezes sim, mas não necessariamente. Existe uma grande possibilidade, hoje se faz muito, de trabalhar em uma espécie de sistema híbrido, trabalhando com gravimetria e flotação ao mesmo tempo. Bom, essa
Por que digamos, está se implementando cada vez mais sistemas gravimétricos para material abaixo de 0,1 milímetro? Porque a água está cada vez mais cara. Cada vez tem uma dificuldade maior de se utilizar água. Principalmente quando, no caso de flotação, que se utiliza reagentes químicos junto. Portanto, a parte ambiental é muito mais fácil pedir uma licença ambiental para trabalhar com um processo gravimétrico onde não existe, onde não se utiliza reagentes químicos, do que um processo de flotação. Só que flotação normalmente é mais eficiente, o processo de gravimetria. Por outro lado, gravimetria é mais barato e é mais fácil usar um equipamento único, se faz a concentração, depois de regulado, funciona. Flotação, muitas vezes, não é assim. E hoje, é bastante comum se utilizar sistemas híbridos. Por exemplo, normalmente essa faixa de tamanho, existe e principalmente para minerais aluvionárias, existe uma grande quantidade de rejeito. A quantidade de minerais metálicos é bem menor do que os rejeitos. Você tem aí 5, dependendo do ouro, por exemplo, tem ppm. E sim, bastante comum se utilizar uma gravimetria, não para fazer uma concentração do metal, mas para fazer uma concentração do rejeito, ou seja, para se retirar o rejeito. Então, a gente tem um processo onde se pode utilizar uma gravimetria e tirar 80% da massa, por exemplo, sem afetar a recuperação do metal, ou seja, todo o metal está nesses 20% restantes. Esses 20% vai para uma flotação, que tem uma eficiência maior, e trabalha com uma massa muito menor. Com isso, se poupa custos, a parte ambiental é mais fácil, tem toda uma série de vantagens. Portanto, cada vez mais se utiliza esse binômio, gravimetria e flotação. É bastante comum, se utiliza em vários tipos de minas, principalmente quando, claro, para materiais bastante finos que na faixa de atuação da flotação. Bom, o que é uma aceleração centrífuga? O que se utiliza a aceleração centrífuga? Em processos gravimétricos, se utiliza o G da gravidade. Portanto, o que faz uma partícula separar da outra é a aceleração da gravidade. O problema é que a aceleração da gravidade para partículas muito finas não funciona. Ela não consegue, não tem força suficiente, não consegue fazer uma separação, não se consegue estratificar partículas muito finas através do G, através da aceleração da gravidade. Então, se aumenta essa aceleração da gravidade através de um processo centrífugo. Então, em vez de trabalhar com G, se trabalha com 50, 60, 100, 200 Gs. Com isso, aumenta a velocidade de separação e aumenta a eficiência de separação. Essa é a grande diferença do processo centrífugo de um processo que trabalha com G da gravidade. Ou seja, eu trabalho com muitos Gs, uma quantidade muito maior, uma aceleração muito maior, e com isso separa mais fácil. Bom, por que não se utilizava isso antes? Materiais. Não se tinha materiais desenvolvidos para centrífugas, por exemplo. Os materiais que existiam sofriam uma erosão muito grande. Basta ver, por exemplo, na década de 80, 70, existiam os water-only cyclones para fazer uma concentração gravimétrica por hidrociclones, né? Aqueles ciclones de fundo chato, ou e vários, CBC, que é o da KW, eles não funcionavam muito bem, porque tinha um desgaste muito grande e depois de 2, 3 meses, simplesmente tinha que trocar todo o circuito. Só que com a evolução dos materiais, possibilitou o advento de muitos equipamentos, principalmente os centrífugos, onde existe um atrito muito grande da partícula com o material, com o equipamento em si, e, claro, isso produz a erosão, isso produz um desgaste do equipamento. Com os novos materiais foi diminuído muito e consegue viabilizar economicamente a utilização de centrífugas em processamento de minerais. Bom, o primeiro concentrador que eu queria falar é o concentrador Nelson. O concentrador Nelson foi desenvolvido no Canadá para ouro. Exatamente na faixa de atuação, ele trabalha, né, da flotação, de 0,1 até 100 microns. Hoje ele se utiliza esse equipamento para muitos outros metais, outros tipos de materiais, mas também para finos.
Uma desvantagem desse equipamento realmente é a necessidade de um alto critério de concentração. Ou seja, tem que ter uma diferença de densidade bastante grande da partícula que contém metal para o rejeito. E são usados, claro, para minerais metálicos, né? Aluvionários, muitas vezes se usa. Hoje, a aplicação desde areias pesadas, né? Para ouro, carvão, claro que carvão não é para concentrar matéria orgânica. Quando se fala em beneficiamento de carvão, é para tirar pirita. Pirita fina pode ser retirada do processo de gravimento. Minerais de ferro, etc. Portanto, ele foi desenvolvido para ouro e hoje transcende muito a sua aplicação. A aplicação está em diversas áreas. Um equipamento bastante bom, só que caro, né? Esses processos centrífugos, todos eles são bastante caros. E só que tem uma alta taxa de alimentação. Por isso, o custo do beneficiamento por tonelada baixa bastante. Como é que funciona o concentrador Nelson? O concentrador Nelson tem uma cesta. Esta cesta possui anéis, dá para ver nessa figura do centro, onde tem os diferentes tipos de anéis. A alimentação é feita por baixo. O material, essa centrífuga, essa cesta gira em alta velocidade, proporcionando uma aceleração centrífuga bastante grande, pode ir até 200 Gs, e o material é alimentado nesse anel mais para baixo. Vocês podem ver que o diâmetro aumenta de baixo para cima, é uma cesta. Então, as partículas vão e entram nesses anéis. Só que esses anéis possuem uma água pressurizada, uma chamada água de fluidização, que expulsam as partículas menos densas ou menores para o anel seguinte. Portanto, por aqui ficariam as partículas de ouro mais grossas, nesses primeiros anéis próximo à alimentação, que são aqueles anéis mais para baixo do equipamento que nós estamos vendo, esse primeiro anel ali. E cada vez esse material passa para o seguinte e vai subindo. O último dos anéis, a gente tem um diâmetro maior, portanto, a aceleração centrífuga é maior. E onde ficam, nesses últimos estágios, ficam coletadas as partículas mais finas de ouro ou de o material mais denso. Portanto, esse material ele vai sendo armazenado nesses anéis e o rejeito vai saindo. À direita, se pode ver um corte de um desses anéis, onde tem a entrada de água de fluidização, e faz com que as partículas menos densas sejam retiradas desse anel e passem para o seguinte. Bom, antes de a gente falar sobre sistemas contínuos de retirada de material, isso foi desenvolvido para ouro. Ou seja, ouro, dá para ver na próxima figura, eu tenho 99,99% da massa é rejeito. E algumas gramas por tonelada é o ouro que a gente quer concentrar. Portanto, esse equipamento trabalhava no início durante algumas horas, muitas horas trabalhava, até que esses anéis ficassem saturados ou cheios de partículas de ouro. Depois parava o sistema e se lavava, tirando o ouro, e recomeçava o sistema novamente. Recomeçava o processo de concentração novamente. Isso foi feito durante muito tempo. Claro que os equipamentos de laboratório ainda são assim. Os equipamentos industriais, os maiores têm uma saída, foram colocadas válvulas junto a esses anéis, e essas válvulas abrem e fecham a cada período de tempo, cada 10 minutos, meia hora, isso pode ser regulado. E essas válvulas tiram esse material que está nos anéis, ou seja, tiram o ouro. É um processo contínuo ou semi-contínuo de extração, mas o equipamento em si não para. Quando ele concentra ouro suficiente, sai esse material e começa o processo. Ou seja, o processo não para, mas continua o processo de concentração. O equipamento não para. E os mais antigos, todo o processo, toda a centrífuga tinha que parar, era lavada, saíam essas partículas de ouro e se começava novamente o processo de concentração. Foi uma evolução que se fez e com isso se consegue concentrar, foi feito para ouro, né? Mas hoje, normalmente, os minerais aluvionares, eles têm uma grande quantidade de rejeito junto com uma parte de materiais metálicos. Por exemplo, as mineral sands, as areias pesadas, né?
as pesadas com relação finas, bom, as grossas também, 99% é rejeito, são areia de praia. E esse 1% onde tem toda aquela mescla de eumenita, rutilo, etc., 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 que se faz a concentração. Muitas vezes se faz partículas mais grosseiras, se faz com espirais, mas material mais fino pode ser utilizado no equipamento centrífugo, esse equipamento de concentração intensiva. Esse é um equipamento com a remoção contínua, não dá para ver muito bem, mas aqueles canos que tem à direita e à esquerda são exatamente as saídas, são as válvulas. Quando a válvula abre, tira o material dos anéis e é retirado do sistema. São equipamentos grandes, se é que se pode assim chamar. Tem todos os tamanhos. O pessoal que opera ou já operou esse equipamento diz que eles são muito bons. Eu conheço só de laboratório, de indústria, eu só sei relatos de pessoas que trabalharam e me informaram que os equipamentos realmente são bastante bons e eficientes. Esses são alguma lista de equipamentos. Pode ver que os maiores são equipamentos que têm uma descarga contínua, que se retira o material durante a operação. Tem algumas vantagens, porque o equipamento não para. Ou seja, ele entra em ritmo e continua trabalhando durante o tempo que se deseja. Alguns parâmetros do equipamento. Você pode ver que o equipamento, olha lá embaixo, o segundo de baixo para cima, tem 5 toneladas. Não é um equipamento muito grande para fazer um beneficiamento de 400 toneladas por hora. Ou seja, o equipamento que faz o beneficiamento de 400 toneladas de minério por hora com 5 toneladas. Ou seja, ele tem uma capacidade de processamento bastante grande. É uma centrífuga, tem velocidade de processamento. Ou seja, trabalhando com até 200 Gs, esse material separa rapidamente. Não tem a cinética, não é problema, porque se trabalha com uma quantidade de Gs muito grande. O que é importante aqui, recomendado até 2 milímetros, mas normalmente o metal fica muito abaixo disso, densidade de polpa, ou seja, trabalha com pouca água. Bom, isso depende muito também, porque minerais mais densos, em termos de volume, eles têm um volume menor, então tem uma quantidade maior de água. E o motor 100 HPs, ou seja, 75 kW. Não é muito grande, se falarmos que ele faz um beneficiamento de 400 toneladas por hora, que é uma coisa bastante razoável. Bom, um segundo equipamento centrífugo muito parecido com o Nelson, ele foi desenvolvido depois do Nelson, que é o Falcon. Eu realmente não sei como é que eles conseguiram a patente do Falcon, porque ele é muito parecido com o concentrador Nelson. Também no Canadá, também feito para ouro, mesma faixa de atuação, 0,1 por 100 microns, exatamente a faixa da flotação. Também precisa de usado para metálicos, porque necessita de um critério de concentração bastante alto. E não pode ter partículas mistas, claro. O sistema é muito semelhante. Você tem uma cesta também, só que a grande diferença é que a cesta, a parte de baixo da cesta, essa figura da direita, ela não tem anéis no início. Os anéis são todos colocados no fim, tem água de pressurização, tem tudo. Então, eles chamam de uma área de distribuição, onde o material é distribuído nessa cesta sem a presença de anéis. Existe uma certa estratificação, as partículas mais densas tendem a ficar junto às paredes, as partículas menos densas saem do sistema rapidamente, e esse material é coletado nos anéis. Com água de pressurização, faz a limpeza, etc., exatamente igual. E hoje também existe nos Falcons sistema de válvulas para se tirar esses materiais depois de um certo tempo. Isso é bastante importante quando se tem, não ouro, mas se tem, por exemplo, algum tipo de mineral aluvional, onde tem 2, 3, 4% de material metálico. Ou seja, ouro, até saturar esses anéis com metal, leva um certo tempo, mas se eu tenho 2, 3% de metal, ele tem que ser retirado durante o processo, senão vai ter que se parar o equipamento a cada 5 minutos ou 2 minutos. Isso não é viável tecnicamente. Então, processos que utilizam, que querem utilizar, que querem ser utilizados para
para minerais metálicos, onde existe 1, 2, 3% de metal, é necessário ter um sistema contínuo de retirada e concentrado. Uma instalação no Falcon, ele não é muito grande também. Então, tabela dos Falcons, também tem sistema contínuo e descontínuo, os menores. Eu tinha um laboratório em Porto Alegre, equipamento bastante bom. Nós fizemos vários testes de concentração de pirita fina de carvão e realmente separa bastante bem. Tem um equipamento bastante interessante. Em termos de parâmetros do equipamento, ele é um pouco menor em termos de taxa de alimentação, 100 toneladas por hora, o outro conseguia beneficiar 400 toneladas. Peso, ele pesa um pouco mais, são 10 toneladas. E o motor é muito parecido, ou seja, por uma taxa de alimentação mais baixa, tem o mesmo motor com a mesma potência instalada. Mas são equipamentos bons também, são equipamentos que são vendidos, os dois são vendidos no mundo inteiro. O Nelson é o mais famoso, porque foi o primeiro a ser colocado, e, como eu disse, existe o pessoal que trabalha com o concentrador Nelson, diz que ele é fantástico, que dificilmente estraga, etc. Bom, um terceiro equipamento, que é bastante conhecido também, que é o chamado jig centrífugo. Ele é conhecido como jig de Kelsey. Foi desenvolvido na Austrália por Chris Kelsey. Ele deu o nome do equipamento deu o nome dele, né? E tem um equipamento genérico, ou seja, nos Estados Unidos, um tempo depois se fez como o Falcon foi, não digo um plágio, mas é muito semelhante ao processador Nelson. O jig de Campbell é muito parecido com o jig de Kelso, mas o mais conhecido, o mais famoso é realmente o jig de Kelso, desenvolvido na Austrália. Ele atinge até cerca de 60 G de força e trabalha com 0,5 até 10 microns. Bom, isso é um jig. Os jigs que nós vimos na última apresentação, o undersize, que não se podia chegar a muito menos que isso, era mais ou menos 0,1 milímetro. Esse é quase que o top size desse aí. Ou seja, a faixa de atuação é muito menor. Por quê? Porque trabalha com 60 Gs. E os gigs normais trabalham com a força da aceleração da gravidade, 1G. Portanto, essa diferença de 60 Gs que se utiliza faz com que se consiga ter uma separação eficiente para material bem mais fino. E é utilizado em vários tipos de metálicos para fino. É um jig para finos. Só que ele tem umas peculiaridades, um equipamento bastante interessante. Ele trabalha também com consolidação intersticial. Te viu na palestra passada que o sistema de estratificação é muito parecido, é uma expansão e compactação. O material estratifica, mais denso embaixo, menos denso em cima. Só que para gigas de grosseiros, no final dos gigas, se bota um flutuador e separa em dois fluxos, menos densos e mais densos. O problema é que quando se tem partículas finas, eu não consigo fazer essa separação de fluxo de uma maneira muito simples. Então, se utiliza um fenômeno que se passa dentro do GIG, que é a consolidação intersticial, consolidation trickling, onde se colocam partículas grosseiras junto com o material a ser beneficiado. Esse equipamento, para grosseiros, muitas vezes é conhecido como GIG de feldspato, mas se pode botar, por exemplo, um leito de esferas muito maiores e o material a ser beneficiado. Essas esferas, quando o leito está consolidado, existem espaços entre elas. E as partículas passam por esses espaços e as mais densas passam pelo crivo do GIG. Quando as menos densas chegam perto do crivo do GIG, expande novamente. E com isso se faz a separação. Material acima do crivo e abaixo do crivo, através desse sistema de consolidação intersticial. O sistema é exatamente o mesmo que se utiliza no GIG Kelsen, que é a maneira que se tem de separar. Nós vimos expansão e compactação. Bom, o jig Kelsen é um jig centrífugo, ou seja, ele gira uma força centrífuga
E a separação se dá horizontalmente. Ou seja, o jig fica na forma vertical, um jig normal fica na forma horizontal e a separação se dá verticalmente. E o jig centrífugo não, ele fica na forma vertical e a separação se dá horizontalmente. E tem um leito de esferas, onde faz a separação da consolidação intersticial. Claro que essas esferas elas são fechadas, ou seja, existe uma grade segurando esse leito de esferas, porque senão, quando o jig está parado, as esferas cairiam. Então, elas têm um sistema de sustentação para ficarem dessa forma. E ele trabalha da seguinte maneira. São os jigs, tem jig, claro, ao longo do todo, são vários jigs ao longo do corpo do equipamento. Aqui está o leito de esferas, nessa parte central. E a alimentação é feita por baixo, ou seja, se faz a entrada, ele passa pelo leito, e esse leito expande e compacta através de um diafragma, como praticamente todos não digo todos, mas uma grande parte dos jigs de finos trabalham com diafragma, que é um pistão colado por uma membrana, por uma borracha no corpo. Com isso, esse movimento de expansão e compactação da água, né, transmite esse movimento para o leito de partículas a serem beneficiadas. As partículas mais densas ultrapassam o leito de esferas, ultrapassam o grivo do jig e vão para o compartimento arca, pelo menos assim que se chama em jigs normais. Esse jig centrífugo deve ter o mesmo nome. E com isso se faz a separação. Ou seja, alimenta por baixo, esse jig está girando em alta velocidade, o material alimenta na parte de baixo, passa pelo equipamento e é descarregado na parte de cima, e o material mais denso ultrapassa o jig de esferas e é descarregado por baixo do crivo. São equipamentos bastante interessantes, são equipamentos muito bons, têm uma eficiência bastante boa. Você tem que pensar que esse é um equipamento que trabalha com até 10 microns. 10 microns são partículas muito pequenas. Para separar partículas por densidade com esse tamanho, e não esqueçam que a água tem uma certa viscosidade, ou seja, para fazer uma estratificação, para fazer uma separação de material com 10 microns, é só utilizando uma centrífuga, não tem outra maneira, porque o comportamento das partículas dentro da água é completamente diferente. Algumas características, vamos parando do equipamento. Trabalha com 60 Gs, ou seja, são equipamentos que fazem separação em gigagem, é um gig que trabalha com 60 Gs. Com isso ocorre uma separação bem mais eficiente em granulometria, principalmente granulometria. A ideia desses tipos de gig é trabalhar eficientemente com tamanhos mais pequenos. E, claro, tendo um gig centrífugo, eu tenho todo um equipamento mais caro, muito mais caro que um gig normal, e tem todo o movimento, então tem um custo operacional maior, todo maior, mas é a maneira que se tem de separar, fazer uma concentração de material mais fino. E por último, um equipamento bastante interessante, desenvolvido por Richard Moseley, montou uma indústria nos anos, sei lá, nos anos 50, eu acho 60, tem desde hidrociclones, tem os concentradores Moseley, as mesas planas, mesas sem rifles. Ele se dedicou muito a finos. Então tem vários equipamentos desenvolvidos pelo Richard Moseley para beneficiamento de finos. E ele desenvolveu especificamente esse, o MGS, Multi Gravity Separator, nos anos 70. Também, faixa de atuação é 0,1 a 10, exatamente a faixa da flotação. E também, mesma coisa, necessita alto critério de concentração e é utilizado para metálicos. Como eu disse, esses equipamentos, os quatro, são utilizados por pré-concentração, utilizando a retirada de rejeito. Esse pré-concentrado pode ser flotado. Se pode flotar em congelação ou células normais, depende do tipo de equipamento, mas com uma eficiência bastante boa de separação.
Bom, esse equipamento ele combina mesas concentradoras, as shaking tables, né, com ciclonagem. Como é que ele funciona? Ele tem um tambor, essa parte interna em amarelo é um tambor. Esse tambor faz um movimento. Bom, mesas normalmente elas têm não só o movimento vertical, horizontal, como um pequeno movimento horizontal. Esta não. Esse multi-gravity separation tem só um movimento horizontal, ou seja, ele vai com uma certa velocidade e volta com outra. Então, ele faz aquele movimento da mesa, mas apenas horizontalmente. Com isso, as partículas, devido à inclinação e devido ao movimento, todas as partículas que são alimentadas no meio do equipamento têm velocidades diferentes para ir para a esquerda, ali onde está escrito tailings, ou seja, devido ao movimento de mesa, essas partículas apresentam velocidades diferentes para saírem como os tailings. Bom, o que ele pensou? Bom, essas partículas têm velocidades diferentes, então se eu colocar alguma coisa que empurre elas para o outro lado, com uma velocidade intermediária entre a partícula de rejeito e o concentrado, eu consigo separar as partículas. Então ele colocou uns raspadores. Esses raspadores giram também com uma velocidade diferente do tambor, e com isso eles têm uma velocidade, devido à velocidade diferente, eles empurram as partículas todas para a direita, todas. Concentrado, ou seja, as densas e não densas. Só que as densas têm uma velocidade para a esquerda em direção à saída maior do que a velocidade dos raspadores empurram ela para a direita. Então, no somatório, elas saem nos tailings. E o material mais denso não, ele vai muito mais devagar, tem uma velocidade muito menor em direção aos tailings e muito menor que a velocidade que os raspadores impõem nessas partículas. Então, como resultante, eles vão para a direita e saem no concentrado. Se faz separações bastante boas, são equipamentos bastante bons, caros também, todos os 4 são equipamentos caros. Esse é um equipamento muito interessante, bastante eficiente, foi desenvolvido na década de 70, 50 anos atrás. E ele não é muito utilizado na indústria, devido basicamente ao seu preço, a taxa de alimentação não é muito grande, tem um monte de problemas, mas é um equipamento bastante bom e funciona muito bem. Você pode ver à esquerda, você pode ver os raspadores. Na representação à direita, ou seja, ele está girando em velocidade separada, a velocidade diferente do tambor, e com isso impõe velocidades, ou seja, impõe uma velocidade em contrária à alimentação, em contrária à saída do produto leve. E com isso ocorre a separação. Os equipamentos têm uma taxa de alimentação menor, lembra dos centrífugos, os primeiros que tinham 400 toneladas por hora. Esse equipamento, o MGS, chega até 50 toneladas por hora. Alimentação também, a taxa de alimentação, a granulometria é muito parecida e trabalha com 60 Gs de força também. Equipamento mais pesado e tem como desvantagem que, além do movimento centrífugo, ainda tem um movimento de mesa ao longo do eixo central, ou seja, com isso, tem alguns problemas causa alguns problemas de operação do equipamento. Bom, concentração intensiva. Quais são as vantagens e desvantagens de uma concentração intensiva? Alta capacidade de processamento de finos, essa é uma vantagem. Vocês viram que equipamentos têm uma tonelagem bastante alta em comparação com o tamanho deles. São mais eficientes que separadores convencionais, onde não se utiliza a G da gravidade. E são equipamentos compactos, em termos de, quando eu falo em compacto, é o tamanho do equipamento em relação à quantidade de material a beneficiar. Desvantagens ao consumo de água, mas essa água pode e deve ser reciclada uma boa parte,
porque não existe produto químico nenhum. Única, único senão de reciclagem de 100% da água é o acúmulo de sal, ou seja, mas se é mineral olivionário não tem. Quando se faz mineral primário, quando se faz quando se tira mineral primário, quando se minera esses minerais primários, muitas vezes vem sais juntos. E esses sais, se eu estou reciclando 100% da água, ou uma grande parte da água, aumenta a concentração de sais e aumenta o desgaste, aumenta a erosão dessa água, né? Então, mas quando se trabalha com minerais aluvionares, praticamente não existe sal, porque esse material é lavado. E com isso se pode reciclar praticamente 100% da água. Partes móveis, esse é um grande problema, tem custo, manutenção, tem o custo de operação, o custo de investimento também dos 4 é bastante alto, e tem desgaste, né? Girando com a grande velocidade, sempre tem desgaste. E onde são utilizados? Muitos foram desenvolvidos para ouro, continua sendo utilizado para ouro. Muitos se utiliza antes da cianetação. É bastante comum se utilizar um desses tipos de equipamento antes de uma cianetação de ouro, ou seja, quando eu tenho ouro fino, se faz a moagem, se faz, por exemplo, 80% a menos 200 mesh, e esse material vai para a cianetação. Só que a cianetação está previsto o tempo de cianetação para fazer a lixiviação de partículas de um certo tamanho. Então, se chegar uma partícula mais grossa que isso, ele não teria tempo suficiente de ser lixiviado. Então, sempre tem uma gravimetria antes do processo hidrometalúrgico, antes do processo de cianetação, tem sempre um processo gravimétrico que saca as partículas maiores para não deixar entrar, para não deixar ir para a parte de... Então, existem várias utilizações diferentes de equipamentos centrífugos. E hoje estão espalhados onde tem material fino que pode ser utilizado, e muitas vezes, são alguns que ele pode concorrer com a flotação, pode simplesmente substituir a flotação, ou a flotação substituir esse processo centrífugo, essa concentração intensiva. Mas o normal, do meu ponto de vista, o futuro é um sistema híbrido, ou seja, um sistema de concentração intensiva para tirar rejeito, forma um pré-concentrado com 5, 10, 15% da massa de alimentação. Esses 15% se colocam numa célula de flotação, ou uma coluna de flotação, por exemplo, onde tem uma eficiência bastante boa de recuperação, e se recupera uma grande quantidade de metal com um teor bastante alto. Ou seja, o importante realmente se for feito esse caso, esse tipo de processo, é que no concentrado tenha praticamente 100% do metal. Ou seja, as partículas de minerais metálicos devem estar nesse pré-concentrado para ser concentrado, para ser purificado no processo de flotação. Bom, basicamente era isso. Muito obrigado. E se tiverem alguma pergunta, por favor. Muito obrigado, Sampaio. Excelente apresentação. Abro aqui, então, para os nossos convidados fazerem as suas perguntas. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Se quiserem usar o chat, se quiserem abrir os microfones, por favor, fiquem à vontade. Professor Sampaio, Antônio de Pádua, aqui do Instituto Federal do Amapá. Por favor, eu não estou ouvindo direito. Poderia falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone, por favor? Desculpa. Agora está melhor? Está melhor. Antônio de Pádua, aqui do Instituto Federal do Amapá, professor. O senhor me fala aqui na sua apresentação, uma bela apresentação, por sinal, que no caso do GIG Delcio, ele tem praticamente, o Falcon tem praticamente as mesmas características, o mesmo layout do Nelson. A diferença é que no caso do Falcon, aquelas ranhuras internas do seixo seriam mais ou menos da metade para cima. Eu queria saber do senhor o seguinte: vamos dizer assim, essa pouca ranhuras dentro do seixo,
poderia significar numa menor concentração de minérios pesados? Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando eu trabalhei no Instituto Federal Lago de nós tínhamos um Falcon, tá? SP40, se não me engano, que as ranhuras dentro do cesto era até embaixo, completo. Aí a pergunta é essa diminuição nessa ranhura possível ficaria numa menor concentração material? Bom, esses dois equipamentos, eles são o Nelson e o Falcon, eles são muito sensíveis a partículas mistas. Dificilmente vai ser problema de quantidade de anéis presentes, porque os equipamentos mais modernos, eles têm válvulas que tiram esse material metálico pré-concentrado. Eu não sei se provavelmente o problema de ter uma perda grande deva ser devido à quantidade de partículas mistas. Não sei, mas tudo leva a crer que seja isso, porque os equipamentos, que mesmo o Falcon, onde tem uma área de distribuição, que eles chamam de não existem anéis, aquela área funciona. Os primeiros Falcon não tinham muito pouco, 1 ou 2 anéis. Eles fazia separação, tinha um deles que não tinha nem anel. Era os primeiros, ele fazia separação só pela inclinação da cesta. Então, eu acho que esta pouca eficiência do processo para sulfetados se deva não ao equipamento em si, mas à quantidade de mistos. Eles são muito sensíveis a partículas mistas. Para ter uma concentração boa nesses equipamentos, tem que ter um critério de concentração alto. Se tiver um critério de concentração baixo, não funciona. Não adianta nem testar, porque não funciona. Tem que ter um critério de concentração alto. Por isso que eles são apropriados para metais, né? O ouro, por exemplo, tem um critério de concentração enorme. E com isso se consegue fazer uma concentração de material bastante fino. Pois é. Não, é isso aí. Eu não sei se eu consegui ser claro, não sei se consegui responder a tua pergunta, porque realmente o som tá bastante complicado. Seguiu sim, professor. Muito obrigado pela resposta. Obrigado, Sampaio. Pessoal, mais alguma pergunta? Fique à vontade. Ó, chegou o Ervin também, que vai, com certeza vai querer te dar um abraço aí. Ervin, fica à vontade também para fazer suas observações aí. Sampaio, enquanto o pessoal está aquecendo aí os motores para ele fazer as perguntas, deixa eu fazer uma pergunta assim: se você fosse hoje sugerir para uma empresa, tá? E aí eu vou pensar numa empresa de ouro, também sulfetado, mas com presença de pequenas partículas de ouro aí, as pepitinhas, né? E a gente tem visto muito as centrífugas entrando nos circuitos fechados de moagem, né, Sampaio? Passa pelo hidrociclone e antes de voltar no moinho entra a centrífuga. Entre Falcon e Nelson, o que você sugeriria? Uma pergunta complicada essa. Bom, eu, pessoalmente, eu nunca trabalhei com o Nelson. O que eu sei é de conversas das pessoas que trabalharam com os equipamentos, que dizem que o Nelson é superior em termos não de eficiência de separação, mas de equipamento em si. Equipamento mais robusto, ele trabalha muito mais tempo, ele é um equipamento mais robusto e mais caro também, né? Um equipamento bem mais caro que o Falcon. E é claro que a sugestão seria para um equipamento melhor, né? Seria para o Nelson, mas depende muito de valores econômicos. E muitas vezes é o seguinte, muitas vezes se consegue negociar, tendo dinheiro se consegue negociar e baixar muitos preços, né? Hoje em dia, tendo dinheiro, se consegue negociar muito e consegue valores bastante mais baixos, bastante melhores para as firmas. Mas o Nelson, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, é um equipamento tem uma eficiência bastante boa, um equipamento de qualidade muito alta. Perfeito. E Sampaio, você já chegou a ver alguma coisa de testes feitos para separação de minério de ferro centrífugo e se deu certo? O que o pessoal fez? O que você faz? Porque assim, o critério de concentração não é tão grande quanto a gente Não. vê a aplicação para ouro, né?
Eu acredito que isso aí seja para os pellet feed, né? Seria para o material mais fino, né? Normalmente se flota, né? Esse material normalmente se flota. Para o sinterfeed é direto, são espirais, tem 2.000 circuitos, mais de 2.000 circuitos de espirais, né? Mas para o pellet feed, eu não sei, eu não conheço, eu não visitei nenhuma firma que trabalhasse com isso. Geralmente se faz esse processo por flotação. Eu não sei, realmente eu não sei. Esses são equipamentos caros, eles têm uma aplicação bastante restrita, né? E eles têm que ter, primeiro, tem que ter um metal, uma granulometria bastante fina, liberado, e que não flote muito bem, por exemplo, ou que seja um processo caro. A utilização é bastante restrita. Eles estão tentando o MGS estão tentando entrar no mercado de novo, estão fazendo preços especiais para os laboratórios comprar. Nós compramos um lá no Instituto, chegou faz uns 2, 3 meses, não testamos ainda, mas tem eles estão tentando realmente entrar no mercado de novo, na Inglaterra. Né? Ótimo, Sampaio, muito obrigado. Pessoal, fiquem à vontade. Erwin, chegou aí agora? Infelizmente cheguei. Boa tarde, Sampaio. Eu cheguei um pouco atrasado aí, que ainda estou na recuperação desse vírus aí que me nocauteou essa semana. Pegou Covid, Erwin? Sim, consegui. Bom, aqui está uma onda enorme de Covid. Inclusive, eu estou em casa, semana eu vou ficar em casa, porque o meu parceiro de laboratório lá de sala está de Covid, tem vários professores, e eu já passei por isso e eu não quero passar de novo. Eu estou em casa semana que vem eu volto, mas essa semana eu vou ficar em casa. Eu consegui me esconder bastante durante os últimos 2 anos, mas agora no finzinho acho que ela conseguiu levar vantagem. É a primeira, Erwin? É a primeira, depois de 3 doses de vacina aí. Tá certo. Bom, no Brasil tem uma onda bastante grande, começando lá no sul, pelo menos a gente recebe umas notícias que está bem complicado. Pois é. Mas é isso. Eu só peguei o finzinho, infelizmente, o último slide, Sampaio. Depois eu vou assistir na uma coisa interessante, Erwin, que a gente estava comentando, é que esse tipo de equipamento não é um concorrente da flotação, porque é um grande defensor da flotação. A flotação tem uma eficiência, para muitos casos, muito superior a esse equipamento, mas ele pode ser utilizado para pré-concentração, ou seja, tem 2, 3% de metal contido, e se retira aí 90% da massa por processo de centrífugo, por exemplo. E os 10%, 7%, 6% vai para uma flotação, onde é muito mais fácil, tem uma massa muito menor e tem uma eficiência muito maior. E com isso se consegue concentrados com recuperação mássica muito maior do metal, né? E teores bastante mais altos. Né? Exatamente. Vamos dizer assim, a complementação dos processos, ela é muito interessante nesse sentido, né? A gente consegue hoje ter essas possibilidades de compondo os circuitos da forma mais eficiente possível, pegando as vantagens de um e de outro, né? E cada vez com aquelas jazidas com altos teores enormes, não existe mais. Hoje em dia se tem jazidas menores, com teores, digamos, mais baixos. Então, tirar rejeito durante o processo é uma coisa muito interessante. Ou seja, sim, poder utilizar até na alimentação ou de equipamentos maiores, tirar a parte de rejeito antes do processo final é crucial, muitas vezes, porque o teores cada vez mais baixo e custos mais altos. Né? Então, trabalhar uma quantidade grande de massa e sendo a maior parte rejeito, se eu puder tirar antes, vai custar muito mais barato. Não precisa moer, por exemplo, não precisa britar, não precisa muitas coisas que se pode evitar, e com isso o custo operacional baixa enormemente.
processo de cominuição é muito caro. E se eu puder Exato. evitar uma parte da cominuição, pode viabilizar, inclusive, plantas, ou seja, minas, devido ao fluxograma a ser escolhido ou escolhido. Exatamente. Um exemplo que eu estava... Um exemplo interessante é lá em Moatize, aquele carvão de Moatize. Aquele carvão de Moatize, eles mineram, sei lá, umas 50 milhões de toneladas, eu acho, e mais da metade é rejeito. Então, eles estão botando um processo de retirada de rejeito antes da planta. Eles têm um meio denso de concentração, ciclones de meio denso, então tem um processo, estão usando o nome, o rotary breaker para fazer separação. Estavam, pelo menos, não sei se já chegaram a implementar essa mina para tirada de rejeito e mandar um pré-concentrado mais puro para a planta, para ter um produto mais fácil e mais barato, né? Tu tirando o rejeito antes da planta, ainda mais que um planta de meio denso, tu vai ter um custo operacional muito mais barato. Então, essa atuação, esses fluxogramas mistos, cada vez vão ser mais constantes, porque jazidas mais pobres tem que viabilizar, e a única maneira é essa, diminuindo os custos operacionais, ou os custos maiores, como gravimetria, com a cominuição, que poder tirar rejeito antes é sempre interessante. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveita o professor Sampaio agora, não é todo dia não, tá? É uma área que é pouco utilizada, esse que é o problema. Essa área de gravimetria de ultrafino, de material fino, é pouco utilizado, então as pessoas não têm muita familiaridade com os equipamentos. Então é um pouco mais complicado, mas é uma área que tende a aumentar, porque hoje com os novos materiais, aquele exemplo que eu dei, os water-only cyclones, eles eram muito pouco utilizados devido ao desgaste. Para carvão, por exemplo, carvões que tinham pirita uma quantidade maior de pirita, não se podia utilizar o water-only cyclone porque desgastava. Tinha um preço de concentração, era muito baixo o custo operacional. Uma compensação, uma planta durava 3 meses. Com os novos materiais, as coisas estão mudando. Tem muito processo novo que está sendo viabilizado, como esses, por exemplo, né? Os equipamentos científicos estão viabilizando devido aos novos materiais que estão sendo desenvolvidos. E com isso está viabilizando muita coisa. Perfeito. Ô, Sampaio, você acha que isso se deve ao fato do povo estar mais preocupado agora em estudar química do que estudar física, está correndo aí das separações gravimétricas, dos processos físicos, ou tem a ver também com a questão de variáveis operacionais, Sampaio? Porque assim, a flotação ela tem um leque enorme de variáveis que você pode atuar no processo, né? E muitas vezes os equipamentos gravíticos não te permitem tantas opções, né? Bom, eu não gosto de comparar, digamos, flotação com gravimetria, porque são coisas complementares muitas vezes, né? E equipamentos têm claro, sua área de atuação preferencial, mas eles podem atuar de diversas maneiras. Flotação, hoje em dia, puxa, se utiliza muito, principalmente, de novo, com chazimentos cada vez menores, tem que se otimizar. Só que é muito mais caro. Flotar uma quantidade menor de massa tem um custo bastante alto. E hoje, flotação, como eu tinha falado, o maior problema de flotação é água. Já se fala muito em se pagar pela água retirada de rio, por exemplo. Há muito tempo se fala isso e esse troço vem. Algum dia esse troço vai vir. Ou seja, as firmas que pegam água diretamente de rios têm que pagar, porque é um mineral que tem que ser pago também. E se tu tem essa água que tu é utilizado e tu mistura com reagentes químicos, por exemplo, isso pode complicar a parte ambiental. E tem que ter toda uma restauração, os custos podem aumentar muito. Então, flotação, que tem uma eficiência bastante alta, que se pode ser utilizada por uma parte mais nobre, por que não? E deixa o restante bom. Dá. É que cada mineral é diferente, não adianta, não dá para a gente tem que pensar de uma forma bastante geral, mas cada mineral é diferente, tem seu fluxograma diferente, é difícil fazer uma
alguma coisa mais padrão, assim. Principalmente os material mais fino, né? O mais complicado de ser concentrado. Perfeito, Sampaio. Pessoal, não havendo então mais nenhuma pergunta, Sampaio, nós só agradecemos mais uma vez então a sua Professor, participação aqui conosco. Opa, tem mais uma pessoa? Fica à vontade, Benção. desculpa interrompê-lo. Eu mandei aí no chat, não sei se aparece para o senhor. Opa, peraí que é o seguinte, tem hora que o chat aqui, ao vivo, não atualiza para mim, entendeu? Ah, peraí, recebi aqui pelo celular, como é que está a situação. Então, perfeito, vou ler aqui a pergunta. Sampaio, o Benson, que está aqui conosco, ele se felicita, né? Fala que a palestra foi excelente e ainda sobre o beneficiamento de sulfetos com a Falcon, especificamente de rejeito sulfetado. Embora exista a limitação do critério de concentração, você acredita que seria possível o aproveitamento dos sulfetos a partir do rejeito utilizando o Falcon modelo UF, que é o ultra fino? Aí ele fala aqui o seguinte, o que pode atingir até 600 G? Olha, depende muito do mineral em si, né? Como ele está liberado, mas pode, como que eu tinha falado, né? Se pode fazer separação de uma parte desse material, se pode retirar o máximo de sulfetado possível por Falcon e o restante utilizar outro processo, depende do material. O que eu tinha enfatizado é que esse equipamento específico do Falcon, esses trabalham são muito suscetíveis a problema de mistos. Onde tem a presença de mistos, que tem uma densidade intermediária, essas partículas dificilmente são concentradas. Mas sim, pode, claro, sulfetados têm densidades bastante altas, se pode separar sim, não há problema nenhum. E materiais para ser sincero, eu nem sabia que tinha um Falcon que trabalhava com 600 Gs. Que loucura! Puxa, novos materiais. Se tu não tem novos materiais tem que ter uma velocidade bastante alta e com isso aumenta, porque não é linear, né? É espaço exponencial. Quanto mais rápido gira, exponencialmente aumenta o desgaste. Então, se consegue chegar a 600 Gs, com certeza se consegue boas eficiências de corte. Eu realmente não conheço esse equipamento específico, eu não conheço. Não. Perfeito, Sampaio. Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, eu até mandei mais uma lá no chat também, por favor. Não, pode falar, fica à vontade, Benson. Pode endereçar a pergunta direto aí. A segunda questão que eu tinha mandado era justamente em relação a esse critério de concentração, que seria um limitante, né, para a utilização da recuperação gravídica. Esse critério de concentração não ser tão elevado, ele poderia ser compensado com o aumento da força G do equipamento? Pode, claro, com certeza. Corretíssimo isso. Aumentando o G, tu tem uma eficiência melhor de separação. E com isso tu pode trabalhar com critérios mais estreitos, né? De densidades mais próximas uma das outras, com certeza. Entendi, perfeito. Obrigado aí, porque no momento eu pensei que eu não ia conseguir falar, não, por isso que eu mandei no chat. Mas muito obrigado aí pela resposta. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, Sampaio, agora sim, encerramos, né? Muito obrigado e já lhe convido, Sampaio, para voltar quantas vezes quiser e, se possível, vir nos fazer uma visita aqui em Catalão. Sinta-se acolhido e convidado, amigo. Perfeito. Bom, eu vou estar no Rio agora, espero pelo menos no ENTME, né? Eu devo estar participando, deve estar indo eu e um colega para participar do ENTME lá. Seria interessante. Bom, André, aproveitando, nós estamos com uma possibilidade de mandar talvez um aluno lá para o Amapá, talvez ele possa fazer uma visita para vocês. Um aluno Opa, aqui da Espanha, né? Posso sugerir para ele passar por ele, porque é uma escola bastante importante, bastante no meio dos minerais, né? Então, não, seria perfeito, vai ser um prazer recebê-lo, viu? Tá bom, muito obrigado. Então, pessoal, agradeço a presença de todos aqui e aproveito para convidá-los para a nossa próxima palestra, que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19 horas. A programação está disponível no site do PPG7, do LampMin, tá? Sintam-se todos convidados. Uma boa tarde a todos, fiquem com saúde. Sampaio, novamente, muito obrigado. Um grande abraço aí à família toda, amigo. Tudo de bom. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.